Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Então vamos lá pegar os materiais, a folhinha, unidade 12, aula 1. Certo, pessoalzinho? Então vamos começar conhecendo o nosso tema e o nosso objetivo. Então, qual que é o nosso tema? História do bairro e seus lugares de memória. Olha que tema legal! E o nosso objetivo? Conhecer a história e alguns marcos de memória dos bairros de Ponta Grossa. Então, pessoal, eu vou começar a aula com esses dois coleguinhas aqui. Conhecem? Claro! É o Pedro e a Laura. E o Pedro e a Laura foram os incentivadores para a aula de hoje. Isso mesmo, porque de tanto eles virem aqui participar aqui do programa, junto com as professoras, eles se tornaram amigos. E um convidou o outro para ir visitar a sua casa. Isso mesmo. E daí a Laura falou para o Pedro: Pedro, eu moro no bairro Nova Rússia. E o Pedro falou: e eu moro em Uvaranas. Daí eles ficaram assim: Nova Rússia? Uvaranas? Aonde é isso? Nunca ouvi falar. E que nome engraçado. Por que teu bairro tem esse nome? E eles não sabiam contar. Eles não sabiam explicar. Então o que eles resolveram? Pedir ajuda para quem? Para quem? Para a professora Andresa, bem isso. E eu adorei a ideia. E vou ajudar eles e vou estar ajudando vocês a conhecerem um pouquinho a história dos bairros de Ponta Grossa. Vamos lá então? Então aqui é o mapa do município de Ponta Grossa. Conhece? E ali estão os distritos: Periquito, Uvaia, Guaragi e Itaiacoca. Os distritos, lembram lá da aula do campo e da cidade? Então, os distritos estão no campo. E na cidade, nós temos o mapa do perímetro urbano, que está no município de Ponta Grossa, que são os nossos bairros. Ponta Grossa tem 16 bairros, pessoal. Muita gente acaba confundindo, falando que Ponta Grossa tem 70, 90. Não, Ponta Grossa nós temos 16 bairros. A cidade tem 16 bairros. Mas o que são bairros? Vocês sabem? Bairros, o que são os bairros? São divisões geográficas que foram feitas para organizar melhor a cidade. E dentro dos bairros, daí sim, nós temos as vilas, os condomínios, os núcleos residenciais, os parques habitacionais. Então, dentro do bairro que nós temos essas divisões. Certo, pessoal? Então, nunca mais esqueçam, Ponta Grossa tem 16 bairros. E vamos ver ali, então, e em volta, né, que tem o campo, estão os nossos distritos. Então, nós temos 4 distritos e 16 bairros. Então, vamos ver lá. O Pedro mora em Uvaranas. Olhem lá no mapa onde fica Uvaranas. E a Laura mora na Nova Rússia. Tá pequenininho, né? Mas no final da aula eu vou trazer ele grande para nós trabalharmos. Então vamos conhecer um pouquinho de Uvaranas. Olha lá, bairro de Uvaranas. Origem do nome de uma planta chamada varana, uvarana ou mesmo tuvarana. Eram as formas que eles chamavam essa planta. Então ela é uma pequena árvore. Estão vendo? Não, ela é muito grande. E dessa árvore, no topo, ela dá tipo um palmito. O gostinho é semelhante ao palmito. E tinha muito na região ali de Uvaranas. Então, quando o pessoal ia para essa região, falava: vamos lá para Varana, vamos lá para Uvaranas. E de tanto falar, acabou ficando Uvaranas. Então, ali está a planta. E claro, ele é o bairro mais antigo e o mais populoso aqui da nossa cidade. Certo? Então vamos ver agora os marcos de memória do bairro de Uvaranas. Mas o que é o marco de memória? Vocês sabem? Marco de memórias, pessoal, marcos de memória, o que são? São acontecimentos, construções do passado que nós lembramos atualmente.
Isso é um marco de memória. E o que a professora trouxe? Conhecem? A Igrejinha Imaculada Conceição, ou a Igrejinha de Uvaranas, né? O pessoal mais trata ela mais carinhosamente como a Igrejinha de Uvaranas. Tem duas datas, 1924 e 1955. Por quê? A primeira igrejinha de madeira mais simplesinha foi feita em 1924. Daí ela foi reformada, tudo, e foi feita uma outra inauguração em 1955. A igrejinha ela é um marco muito importante, porque ali começa Uvaranas, a divisão do bairro Centro com Uvaranas. É na igrejinha que fica o limite. E ela fica numa avenida também, que também é um marco importante para a região de Uvaranas, que é a Avenida Carlos Cavalcante, né? Que ali também ela é uma avenida de acesso ao bairro, muito movimentada, né? Tem que ter muito cuidado ali na Avenida Carlos Cavalcante, General Carlos Cavalcante. Então, qual outro que eu trouxe? O 13 Bib, que todo mundo conhece, e eu trouxe. Então, o 13 Bib, o nome do 13 Bib é 13º Batalhão de Infantaria Blindada, Batalhão Tristão de Alencar Araripe. 13 Bib é mais fácil, né? Então, ele foi construído, inaugurado em 1923 e é um marco importante para a região, porque a partir do momento que o quartel se instalou nessa região, um grande desenvolvimento econômico e populacional aconteceu ali no bairro de Uvaranas. Porque muitas pessoas foram morar, muitos soldados, né, famílias, foram morar ali perto do quartel e abrir comércios, pousadas para atender os soldados, lojas de roupas de enfardamento para ali. Então, o desenvolvimento começou muito depois que o quartel esteve ali. E outro marco que não é tão antigo como esses que a professora trouxe, mas que já faz presente aqui no bairro, é o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. E os marcos, além de contar um pouco da história do lugar, ele também serve para nós se encontrarmos geograficamente. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou meio perdida nesses lugares assim. Então, quando eu falo, fica perto lá da igrejinha, eu me encontro e sei aonde que é. Então, o Pedro, se falar um desses marcos ali para a Laura e a Laura contar para o pai dela, eles vão saber aonde fica Uvaranas, certo? Agora, vamos conhecer um pouquinho da Nova Rússia? Então, bairro de Nova Rússia. Imigrantes russo-alemães que se instalaram na região. Como assim, professor? Então, os alemães, fugindo das guerras, foram para a Rússia. Da Rússia, eles vieram para o Brasil. Do Brasil, vieram para onde? Aqui em Ponta Grossa. E ficaram, a maioria, numa determinada região, que ia até a região que era a região ali da Nova Rússia, né? Então, quem ia até a região fazer negócios, referia-se ao local como a Nova Rússia, porque eles eram comerciantes. Então, o pessoal ia, vamos lá, na Nova Rússia, comprar as coisas desses imigrantes que estavam ali. Atualmente, a Avenida Dom Pedro II se destaca pelo forte e variado comércio. Então, é um bairro também bem comercial, se desenvolveu bastante. E qual marco que eu trouxe? O Café Lontrinha. O Café Lontrinha, ele também tem um marco olfativo. Como assim, professora? Quem chega no bairro da Nova Rússia sente aquele cheirinho de café, porque o Café Lontrinha é uma fábrica, né? E eles produzem o café, e o Café Lontrinha é pontagrossense. Então, você sente o cheirinho de café? Já sabe que está na Nova Rússia. Então, ele tem esse marco olfativo. E o próprio prédio também é um marco do café. Temos o Shopping Total, né, com as suas lojas, que proporciona sempre quando um shopping se instala na região, tem esse desenvolvimento econômico ali. E a Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas, os pais de vocês, assim, se tiverem idade um pouquinho menos que a professora, um pouquinho mais, vão lembrar que uma Praça dos Bichos, porque era o lugar onde tinha um zoológico, um mini zoológico, vamos dizer assim, aqui na cidade. Ficava ali, então a maioria conhece como Praça dos Bichos, mas ela é a Praça Getúlio Vargas. Então, nós conhecemos um pouquinho do bairro de Uvaranas, um pouquinho do bairro Nova Rússia, e daí?
Querem conhecer os outros bairros? Pois eu vou trazer os outros bairros, porque eu adorei contar um pouquinho desses 2 bairros. E eu decidi, vamos trabalhar todos os bairros, né? Claro que a professora Andresa está trabalhando só um pouquinho, né, pessoal? Vocês vão ter que pedir aí, quando vocês forem para a escola, para a sala de aula, para a professora trabalhar mais os marcos de memória. Eu tenho certeza que vocês conhecem outros marcos de memórias que está mais presente na realidade aí da região de vocês. Então peçam para a professora estar trabalhando. Então vamos ver qual outro bairro que eu trouxe. O bairro de Oficinas. Então o bairro recebe esse nome devido às oficinas de trem da Rede Ferroviária Federal estarem localizadas naquela região, né? Então com a chegada das ferrovias ali, das estações ferroviárias, né? Eles fizeram o barracão, onde era a oficina para arrumar os trens. E aquela região foi se desenvolvendo, pois os operários fixaram-se ali. Tem ali as casas da rede, que eles chamavam. Então ali foi se desenvolvendo. E devido às oficinas, o bairro recebeu esse nome. Então o que eu trouxe de marco de memória? As antigas oficinas de trem, que ainda tem os barracões. Trouxe a Praça Simão Bolívar, que é um lugar de recreação. A praça está muito bonita, muito bem cuidada. E o Clube Homens do Trabalho. O Clube Homens dos Trabalhos também tem uma curiosidade. Muita gente da região conhece como Caixão. Clube, o Caixão, por quê? Porque ele era todo de madeira e eles diziam o Clube do Caixão. Tanto o Clube Homens do Trabalho como o nosso estádio de futebol Germano Krieger foi o que? Foi construído para o lazer desses operários das ferrovias, né? Das estações ferroviárias lá, que cuidavam dos trens, certo? E aí, pessoal de oficinas, gostaram? Então, agora, né, chegou a hora da nossa atividade. Então, primeiro, vamos pegar lá o nosso caderno, colocar a história, o dia, o mês e o ano que vocês estão assistindo a aula e o tema, história do bairro e seus lugares de memória. Então, agora, pega a folhinha, lá na folhinha está o número 1. Vamos descobrir de qual bairro pertence a história e os marcos de memória, desembaralhando as palavras. Então as palavras estão aqui nos quadradinhos. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, mas aí na folhinha de vocês está bem certinho. Então lá, oficina. Oi, já ia dar a resposta. Então vocês vão olhar lá os quadradinhos, não vou ficar, senão vou dar a resposta. Lê. Lembra da aula da professora e faz. Para isso, 7 minutinhos. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Fácil, né? Mamão com açúcar. Então vamos ver lá. Letra A. O bairro recebeu esse nome por causa das oficinas de trem. Um de seus marcos de memória é o Clube Homens do Trabalho. Bairro, vamos desembaralhar, oficinas. Conseguiram? Alemães que migraram para a Rússia instalaram-se na região. Um dos marcos de memória é o Shopping Total. Bairro, Nova Rússia. Origem do nome de uma planta chamada varana. Um dos marcos de memória é o quartel 13 Bibe. Bairro, Uvaranas. Então ficou oficinas, Rússia e Uvaranas. Certo? Vamos conhecer outros bairros? Então vamos lá. Agora vamos lá para o pessoal da Boa Vista. Olha aí, pessoal. Também vamos lá. Então, cresceu ao redor de uma fazenda chamada Boa Vista. Famílias portuguesas, os Guimarães, e espanholas, Miró, adquiriram terras na região em 1864. A primeira casa da fazenda foi construída com barro e arame. A casa mantém as características arquitetônicas da época. Então, aqui é a Fazenda Boa Vista, ela está nessa região, né? Ainda tem essa fazenda, né? Claro que ela não é a casa de barro e arame, ela já foi reformada, né? Mas ainda é um marco de memória ali da Boa Vista. E claro, a professora, ali, a Boa Vista, ela se tornou um bairro mais residencial, com vários condomínios. Então a professora trouxe o condomínio Terra Nova, que é um condomínio muito grande, que mora várias pessoas ali. E quem mora na Boa Vista, com certeza vai concordar com a professora. Eles têm uma boa vista de toda a cidade, né? Então a vista do lugar ali deste bairro, ela é muito bonita. Então não é que tinha uma visão de quem morava ali é muito boa, não. Eles conseguem ter uma vista panorâmica aqui da nossa cidade, certo? Então vamos conhecer outro bairro. Será que agora é o bairro de vocês? Bairro Centro. Muita gente não sabe que o centro é um bairro. É sim, é um dos primeiros bairros da nossa cidade, né? Então o bairro se localiza onde se desenvolveu a freguesia de Ponta Grossa, uma área comercial possuindo algumas residências e edifícios, sinônimo de economia e segurança. No bairro Centro você encontra bons restaurantes, bancos, oportunidades de trabalho, escolas, universidades e ótimas opções de lazer. Então, olhem lá. Aqui, uma vista do bairro Centro, né? Vocês devem estar vendo o parque ambiental. Lá ao fundo tem a catedral. E aqui a nossa catedral. Por que a professora trouxe a catedral, né? Porque a freguesia, né, de Ponta Grossa teve o seu marco, né, construído nesse local. Não é essa catedral, é aquela primeira catedral que nós já trabalhamos bastante, primeira capela, perdão. Marcos de memória, difícil encontrar três marcos de memória para a professora colocar aqui, foi bem difícil, porque no bairro Centro há vários marcos de memória, né? Então a professora trouxe o calçadão da Rua Coronel Cláudio, o nosso calçadão, né? Trouxe a Igreja do Rosário, a primeira igreja em 1852, construída pelos escravos, né, que ajudaram a construir a Igreja do Rosário, e a outra que é essa aqui, que foi reformada foi feita outra igreja no local, 1951. E trouxe, claro, a Praça Marechal Floriano Peixoto, que a professora sempre fala que é um museu ao céu aberto, né? Tem vários marcos de memória, conta ali a história da nossa cidade, certo? Vamos para outro bairro? Bairro Contorno. Porque contorno, o nome já diz, né? Recebe esse nome devido às rodovias que passam pelo bairro, contornando a cidade, por isso o bairro Contorno. Então a professora trouxe o Centro de Eventos, o 3º Regimento de Carros de Combate de 2008
e trouxe o último monumento da nossa cidade. E olha o tamanho do nome do monumento. Monumento em homenagem aos 370 anos do Exército Brasileiro e aos 95 anos de história da Força Armada em Ponta Grossa, de 2019. Grande, né? E uma coisa bem legal aqui no bairro Contorno, que no bairro Contorno está o núcleo Santa Paula, o núcleo residencial Santa Paula. E muita gente acha que a Santa Paula é um bairro, e não é, pessoal. O núcleo residencial Santa Paula pertence ao bairro Contorno. O bairro é Contorno, o núcleo é a Santa Paula, então não confundam, certo? Então, e agora o nosso último bairro de hoje, que é o bairro Caracará. Recebe esse nome devido ao rio chamado Caracará, que passa pela região. E é um dos maiores geograficamente, em extensão, é um dos maiores bairros da nossa cidade. O que a prof trouxe? O Parque Industrial, né, para nossas atividades, né, tão importante para a nossa economia da nossa cidade. O nosso aeroporto, olha os aviãozão lá, né, tá chique nosso aeroporto. E trouxe a Cura Chique do Brasil Têxtil, uma empresa bem de renome aqui da nossa cidade, e ela fica no Vendrame. Também muita gente acha que o Vendrame é bairro, e não é. O Vendrame é uma vila do bairro Caracará, certo, pessoal? Aí, trabalhei o bairro de vocês? Não trabalhei? Ah, mas não fique triste, eu vou ter logo eu já vou comentar. Então vamos lá. Pegar a folhinha, vocês vão numerar, né, o marco de memória com seu respectivo bairro. Então, número 1, bairro Caracará, 2, Contorno, 3, Centro, 4, Boa Vista. Para isso, 3 minutinhos, vocês tiram de letra. Vamos lá.
Conseguiram? Então vamos ver lá. Fazenda Boa Vista. Qual bairro? Ah, Boa Vista, já fala. Centro de Eventos, fica em qual bairro? Ah, fica no Contorno. Aeroporto Municipal, qual bairro? Caracará. E a Igreja do Rosário fica no bairro? Centro. Muito bem. Agora, olha lá, voltei para o mapa do perímetro urbano de Ponta Grossa, mas eu trouxe ele lá na bancada. Vamos lá na bancada ver o mapa? E aí, pessoal? Olha aqui, né? Aqui, então, é o mapa do perímetro urbano da nossa cidade, só que eu estou achando que ele está muito branco. Vamos deixar ele mais colorido? Vamos? Então a professora fez um quebra-cabeça dos bairros aqui da nossa cidade. Vocês lembram qual foi o primeiro bairro que nós trabalhamos? Uvaranas. Olha como que é o contorno de Uvaranas, pessoal. Estão vendo? Olha lá. Então vamos colocar aqui no mapa Uvaranas. Deixa a professora pegar aqui, para ele não ficar andandinho. Então, olha que bonito que ele já ficou o mapa, já ficou mais colorido. Depois, vocês lembram? Nova Rússia. Olha o contorno da Nova Rússia, diferente, né? Então, vamos colocar lá o mapa da Nova Rússia. Aqui, ó. Então, Pedro na Nova Rússia, Laura na... Pedro em Uvaranas, Laura na Nova Rússia. Olha a distância aqui. Depois, vocês lembram qual foi o bairro? Oficinas. Olá, pessoal. Olhem aqui o contorno do bairro Oficinas. Então, vamos colocar aqui Oficinas. Vamos colocar ele aqui bonitinho. Olha o quebra-cabeça da professora. Que legal, né? Depois, nós vimos o centro. Ó, pequenininho. E por que será que ele recebe o nome de centro? Vocês já vão entender. Olha onde que ele fica bem ao centro do nosso mapa, ó. Bem ao centro. Depois nós vimos a Boa Vista. Olha o contorno da Boa Vista. Então vamos colocar aqui no nosso mapinha, para que fique bem bonitinho. Isso. Ó, bem certinho. Daí nós vimos o contorno. Legal, né? Tinha certeza que vocês não tinham ideia que era assim, como que era o contorno do bairro, contorno, né? Legal, né? E o último bairro, e olhem o tamanho do último bairro. O Caracará, grande, né? Você lembra que a professora falou que de extensão ele é um dos maiores bairros da nossa cidade? Olha lá. Então, vamos colocar ele aqui. Olha que legal. Muito bem. Ficou colorido? Ficou? E aí? A professora trabalhou o seu bairro? Não trabalhei, mas não fiquem tristes. Na outra aula, eu vou estar trabalhando esses bairros que estão faltando aqui. Então, vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Vamos lá na tela? Qual que era o nosso objetivo? Conhecer a história e alguns marcos de memória dos bairros de Ponta Grossa. Conseguimos? Sim, conseguimos. Então, vários beijinhos. Até a próxima aula. Não percam, mesmo que eu já tenha trabalhado o seu bairro, assista a outra aula para conhecer um pouquinho mais os nossos bairros. Certo, pessoal? Beijos e até a próxima aula.